Capítulo 25. As Crônicas do Mestre Shadow. Versão completa. Volume 3. Por Beta. A lua vermelha ergueu-se no céu noturno. No começo, a diferença era imperceptível. Estava só um pouco mais vermelha do que o normal, por isso ninguém notou que era um mau presságio da ressurreição iminente da Rainha de Sangue, mas o Mestre Shadow notou. A Rainha de Sangue é uma lendária vampira progenitora que, 1000 anos atrás, destruiu o país inteiro em apenas uma noite. Se o Mestre Shadow não tivesse notado a lua vermelha, quem sabe o dano que isso poderia ter causado. Dá medo só de imaginar. Mas ao perceber que a lendária vampira, com o poder para destruir o mundo, estava sendo revivida, o que o Mestre Shadow fez? Ora, ele decidiu enfrentá-la. Jamais me esquecerei de quão radiantemente confiante sua expressão estava e quão galante pareceu quando disse: "A lua só está um pouco mais vermelha que o normal, nada mais. Posso dar um jeito nisso com facilidade." Com isso, o Mestre Shadow disparou para a Cidade Sem Lei, onde a Rainha de Sangue dormia, sozinho. Na Cidade Sem Lei, os capangas da Rainha de Sangue trabalhavam para trazer a ressurreição dela. Os ghouls estavam sob o efeito da lua vermelha, causaram um alvoroço e atacaram os cidadãos. As vielas ficaram encharcadas de sangue, o ar estava tomado por gritos, e a Cidade Sem Lei caiu. Se me permite dizer, em anarquia. Enquanto isso acontecia, o Mestre Shadow agia. Ele acabou com os ghouls frenéticos, resgatando os cidadãos aterrorizados enquanto o fazia. Ele até mesmo salvou os membros incompetentes da Associação dos Cavaleiros Negros, os quais estavam tentando caçá-lo. Que homem verdadeiramente magnífico ele é! Depois que o Mestre Shadow o salvou, eles com certeza perceberam quão errados estavam e escolheram devotar o resto de suas vidas para venerá-lo. Enquanto o Mestre Shadow salvava os coitadinhos, a Rainha de Sangue finalizou sua ressurreição. E quem estava lá para enfrentá-la? Ora, a beldade inigualável de cabelos prateados e adorável pintinha no rosto, Beta, é claro. Ao perceber que o Mestre Shadow ainda não estava lá, ela decidiu ganhar tempo com suas subordinadas. Suas subordinadas levaram uma surra, mas Beta enfrentou a Rainha de Sangue e sacrificou seu corpo para proteger a irmã do Mestre Shadow. Nem precisa dizer que o mundo derramou uma lágrima de gratidão pelo seu nobre sacrifício, e o coração do Mestre Shadow também deve ter ficado profundamente comovido. Como prova disso, ele moveu-se de imediato para proteger Beta assim que chegou lá, mesmo que isso limitasse demais os seus movimentos. O Mestre Shadow foi forçado a se arriscar para proteger sua amada Beta, mas quando tudo parecia estar piorando, ela gritou: "Eu ficarei bem. Então vá salvar o resto do mundo." Ao ouvir a sua bravura louvável, o Mestre Shadow ficou empolgado. Não só o poder do amor o ajudou a derrotar a Rainha de Sangue rapidamente, como ele até mesmo conseguiu a trazer de volta a si. Depois, a Rainha de Sangue ficou tão grata que prometeu ajudar o Jardim das Sombras, se precisassem de ajuda algum dia. Quanto ao Mestre Shadow, agora que salvou tanto o mundo como seu verdadeiro amor, desapareceu uma vez mais na noite. Então, é fácil se surpreender com a força incrível do Mestre Shadow, mas seu intelecto talvez seja ainda mais surpreendente. Sua sabedoria das sombras permitiu que a Mitsugoshi crescesse rápido, tornando-se a maior empresa em toda a região de Midgar. Entretanto, todos os mercadores não iriam deixar essa passar barato. Com inveja da rápida expansão da Mitsugoshi, eles juntaram forças e formaram a Grande Aliança Corporativa. Mas já era tarde demais. Graças ao poder da sabedoria das sombras, a Mitsugoshi estava muito mais poderosa do que a GAT poderia imaginar. Para combater o papel moeda do Banco Mitsugoshi, a GAT desenvolveu sua própria moeda. Porém, devido ao começo tardio, tiveram dificuldades para fazer o pessoal usar. Aqueles tolos da GAC entraram numa briga em que já tinham perdido, e foi só questão de tempo até falirem. Mas não iríamos saber quem eram os verdadeiros tolos até tudo estar dito e feito. Foi por volta do final do outono que as cédulas falsas da GAC começaram a aparecer. As cédulas deles eram de má qualidade, então a falsificação delas seria coisa fácil.
Entretanto, não tinha como saberem que o Mestre Shadow tinha previsto tudo e que as falsificações eram parte do seu plano. Por causa do dinheiro criado, falsificações eram uma ameaça perigosa. Quando a presença delas fosse descoberta, uma crise de crédito aconteceria assim que as massas deixassem de confiar no dinheiro feito de papel. Então, quando as pessoas parassem de confiar nas cédulas da GAC, logo parariam de confiar nas da Mitsugoshi também. Quando percebemos isso, rapidamente abrimos uma investigação sobre de onde as falsificações estavam vindo, para que assim pudéssemos saber quem era o inimigo. Ele era um homem chamado John Smith, um mestre usuário de fios. Mandamos Delta ir atrás dele, mas ele virou o jogo e acabou com ela. Quando ficamos sabendo, nosso choque foi total, mas, parando para pensar agora, faz todo o sentido. Logo depois, Alpha perseguiu John Smith atrás de vingança pela morte de Delta. Ao fazê-lo, entretanto, foi confrontada com outra verdade chocante. John Smith era ninguém mais ninguém menos que o Mestre Shadow disfarçado. Alpha retornou, abalada, então desmaiou de choque. E quem poderia culpá-la? Afinal de contas, tinha acabado de descobrir que o homem responsável pela criação das falsificações e que tentava causar uma crise de crédito era o Mestre Shadow. Não havia nada que pudéssemos fazer. Se o Mestre Shadow queria a Mitsugoshi destruída, era o nosso trabalho ficar de lado e ver isso acontecer. Mas isso não nos impediu de sermos atingidas com grande tristeza. Isso nos traz ao dia antes da crise. Depois de decifrar o código que ele confiou a nós, descobrimos que a verdade era algo que nenhuma de nós havia considerado. Para nossa surpresa, a GAC estava sendo controlada pelo culto de diablos. Eles fizeram as cédulas serem de má qualidade de propósito, para que assim pudessem produzir falsificações e causar uma crise de crédito. Ao descobrir o plano deles, tomar vantagem e produzir as suas próprias falsificações para arrecadar uma grande quantidade de ouro, o Mestre Shadow deu a Mitsugoshi os fundos que precisavam para se livrar da crise. Quando soubemos da verdade, limpamos as lágrimas de alegria e nos sentimos envergonhadas pela nossa própria tolice. Era um plano magnífico, senão divino, que apenas o Mestre Shadow poderia ter imaginado. Enquanto acabávamos com os membros do culto que manipulavam a GAC, usamos o ouro que ele preparou para nós, escapamos da crise de crédito e ganhamos ainda mais influência. E isso é tudo sobre o grande empenho do Mestre Shadow. Na próxima edição de As Crônicas do Mestre Shadow, entretanto, veremos batalhas ferozes se desenrolar no reino de Oriana. O culto deve estar operando por trás das cenas com um dos seus planinhos. Vamos descobrir por que o Mestre Shadow apareceu para a Princesa Rose. E que segredos obscuros o reino de Oriana esconde. Além disso, os Cavaleiros da Távola enfim agirão. Fique ligado até lá.